Vale. Informação com credibilidade. Na Tijuca são 7h42, 7h42 da manhã dessa terça-feira, 31 de dezembro de 2019. Último dia do ano de 2019, última entrevista do dia, né, neste ano que estamos findando, portanto. E não poderia ser por menos, em grande estilo, estamos recebendo aqui, para essa última entrevista de 2019, uma das nossas grandes amigas, né, que se tornou em 2019, aliás, já em 2018, através do pleito, né, uma das nossas representantes no nosso parlamento estadual catarinense, a nossa deputada Ana Paula da Silva. Paulinha está aqui com a gente e vai avaliar, então, seu primeiro ano de gestão como deputada estadual. Paulinha, muito bom dia, um prazer imenso, viu, para a gente ter atendido nosso convite para estar aqui com a gente nesse último dia de 2019. Bom, primeiramente eu que te agradeço, Sidney, por me receber mais uma vez e dizer que eu estou muito feliz porque, enfim, por mil razões, né, eu acho que a Rádio Vale, ela tem um conceito, um jeito de ser que representa os sonhos, os desejos, as vontades das pessoas, ela é muito coerente no trazer informação, e eu gosto muito do teu trabalho também, sabe disso, de anos e anos e anos. Né? Obrigado. Mas de agora, é então, recíproco. Estou bem feliz de terminar o ano deixando uma palavra aqui para ti, e muito grata também pela oportunidade. A gente falou na última oportunidade que teve para conversar, né, dias atrás, através do telefone, sobre algumas últimas ações que a gente viu através das divulgações da nossa amiga Paulinha, através do trabalho. Mas se a gente fosse avaliar num todo o 2019, né, você mesmo nos disse no início desse ano que tudo estava sendo muito novo, né, nessa nova oportunidade que teve agora para representar a nossa comunidade. Como é que foi o ano de 2019? Bem, eu acho que para simplificar, eu resumiria esse ano em dois momentos, assim, um primeiro bastante angustiante, bastante tenso. Eu costumo dizer que agora, né, nesse segundo momento, então, eu já fiz as pazes com o parlamento. Certo. E a dificuldade primeira, assim, nem foi a dificuldade técnica, porque eu me ponho a aprender, eu gosto de aprender, enfim, a gente assumiu o mandato e a gente se pôs à disposição para participar de 7 comissões, pouquíssimos deputados, eu não sei se tem algum outro deputado que participa de tantas comissões diferentes, assim, de temas diversos, nas quais a gente destaca a CCJ, que é uma das mais importantes, né? Eu não digo mais importantes, porque importantes todas são, mas a que tem mais volume de trabalho, na verdade. E a própria Comissão de Pesca, a Comissão de Trabalho e Serviços Públicos, que a gente preside e exige bastante esforço. A gente também criou várias frentes parlamentares, enfim, a gente trabalhou duro lá, apresentamos muitas proposições. Então, a parte técnica, o burocrático, a gente foi se adaptando com muita facilidade. O difícil foi conciliar os interesses, assim, entender que nem tudo é dito, nem tudo é falado, sabe, essa delicadeza que você tem que ter com as vaidades de outros, porque é uma casa com 40 pessoas apenas, é uma turma de colegial. Sim. Assim, sabe, com o tempo, porque as pessoas são todas iguais, deputados, estudantes, professores, médicos, todo mundo é igual, gente, assim, os deputados não... Eles são pessoas que têm os mesmos instintos, então são pessoas que depois que você passa a conviver, você até entende por que ela age daquela forma, mas isso é um processo que o convívio oferece, a gente tem valores diferentes, eu vou te dizer assim, eu não vou mencionar nomes, né, de modo algum, porque isso é um pensamento muito pessoal, mas eu tenho colegas que eu tenho extrema admiração como pessoas, são pessoas que eu vejo como pessoas honradas, honestas, mas fazem um jogo na política que não combina nem com elas próprias. Certo. Eu acho porque, na minha análise, é que elas não conseguem já dar outra volta, outro caminho. Elas estão no meio, tipo assim, puxa, eu sou oposição. Então, mesmo... Eu não posso dar uma colher de chá pro cara, porque eu sou oposição, entendeu? Certo. Isso aqui o governo errou, tá certo, mas já que errou, então eu vou lenhar com vontade, porque eu preciso tirar proveito, porque eu tô do lado contrário. E eu não tô querendo fazer uma crítica a quem é oposição, não é isso, porque eu acho que a gente precisa, a oposição ela é necessária, tem muitas coisas que às vezes o amigo não alerta. Eu digo isso porque eu sempre agradeci como prefeita a minha situação, que é, em primeiro lugar, evidentemente, os vereadores que estão contigo, que te apoiam, mas a oposição, às vezes, mesmo mais radical, te põe um ponto que te faltou enxergar.
né? Então não é uma... Mas assim, eu acho que a gente precisava ser mais generoso, mais fraterno. Quando a gente fala de nova política, eu digo que é o jeito Paulinha de fazer política, tá? Quem me conhece, Sidney, aqui na região, sabe, eu sou absolutamente incansável pelas pessoas. Eu me ponho incansável por Santa Catarina. A gente tem uma jornada. No final eu senti, tá? Não vou te falar. No final de ano eu estava assim, virada num chapéu velho, como a gente diz, porque eu não estava assim mais assuntando nada. Eu estava num nível de estresse, assim, de irritação, porque... Enfim, a gente faz 16 horas de trabalho por dia, não é 15 nem 14, é 16, gente. Eu saio de casa todo dia, 6 da manhã, mais tardar, e era 10, 11 da noite, não tinha hora para chegar, com 1000 assuntos diferentes. Por isso que eu te falo, assim, o que me deixou ruim num primeiro momento, para encerrar essa fase da tua primeira pergunta, foi ter que conciliar, conviver com esses humores que eu não concordo. Eu não estou nem aí qual é o partido do Moisés, eu não posso me preocupar com isso. Certo. Eu não vejo isso como um ponto que tenha que ser considerado. Me importa o ato dele, a ação dele em favor do povo de Santa Catarina ou não. E naquilo que a gente vê boa vontade, mesmo que não haja um acerto, você precisa ajudar. Sim. Se você quer que dê certo. Então, assim, a gente tem esse tipo de sentimento no coração, assim, né? Então, no primeiro momento foi difícil entender, porque essa voz que vem, ela não é direta, ela é surda, e às vezes ela te puxa o tapete sem que tu perceba. Uhum. E imagina eu, né, falante do jeito que sou, tem um pouco de machismo também, é um machismo não programado, é um machismo inconsciente. Eu não digo que os meus colegas são machistas porque querem, eles são porque o machismo é estrutural. Sim. A mulher que fala muito, ou que tem mais conhecimento que os homens em determinado momento, ela é rechaçada. É difícil você pôr uma opinião, e aí tu imagina, tem deputado que só foi deputado a vida inteira. De carreira, né? Eu tive a felicidade, a graça de ter sido prefeita, de ter sido vereadora prefeita por 2 mandatos. Tive uma equipe maravilhosa, trabalhei em Brasília. Então é muito difícil ter um tema na Assembleia que eu não esteja apta de me manifestar. Certo. Ou que não tenha vivido uma experiência que possa contribuir. E aí, você pondo a sua opinião com muita frequência, aquela ali sabe tudo, aquela ali, se é mulher, se é homem, é o cara, é o inteligente, é o senhor que sabe tudo, né? Mas se é mulher, ainda mais de primeiro mandato, então eu tive que aprender a me colocar, dar um passo atrás também, para não chocar muito os meus colegas com o meu jeito de ser. Claro que outros me receberam muito bem, tem pessoas que são parecidas comigo também, mas enfim, num segundo momento a gente já conseguiu fazer o nosso trabalho reverberar. Certo. E aí foi maravilhoso, tanto é que a gente construiu frentes parlamentares com apoio de vários colegas. É importante dizer que no parlamento não se caminha só, em lugar nenhum na vida, né, gente? Em lugar nenhum na vida, nem na família, nenhum lugar você chega a ponto nenhum sozinho. Mas no parlamento, mais que tudo, você precisa ter o apoio de seus colegas. E a gente teve apoio para construir a frente parlamentar da juventude, a frente parlamentar da cultura, a frente parlamentar da cidadania, num preconceito que vai ser escândalo de boa, de maravilhosa no que ela vai oferecer para a gente em Santa Catarina no ano que vem. Enfim, e para aprovação de algumas leis, né? Tem uma lei agora que foi sancionada pelo governador que torna obrigatório o exame de tropomina nas unidades de urgência e emergência. Vocês vão ver o quanto de pessoas cardíacas vão ser salvas por causa dessa medida, que vai custar baratíssimo. Dia 3 agora, inclusive, vou fazer um convite para quem é despachante na região, viu, gente? No dia 3, 10h30 da manhã, está marcada uma solenidade no Teatro Pedro Ivo, onde o governador vai sancionar uma lei de nossa autoria que regula a profissão. Uma lei assim que vai marcar a história, porque anos e anos e anos que essa categoria pena por regulação, para parar de ficar com essa coisa de discutir liminarmente quem pode, quem não pode. Então a regulação da profissão o Estado agora vai ofertar, dando um crédito para eles, porque são mais de 20 mil empregos gerados diretos pelos despachantes, estão presentes nos 295 municípios, e eles são o segundo maior arrecadador da Receita Pública Estadual.
temos a menor taxa de inadimplência de todo o Brasil, é o melhor sistema de cobrança de PVA do país, tanto pelo lado do contribuinte, pelo lado arrecadatório. Então, precisava de uma regulação e a gente construiu em parceria com eles, né? Aproveitar e dar um abraço para o Silveirinha, presidente da associação, que não está me ouvindo certamente, né? Mas, enfim, mandar um beijão para ele e um beijo para o Paulinho, que é despachante também, né? Olha só, é verdade. Enfim. É um mercado muito amplo, né? Eles atendem um mercado muito abrangente, né? Parabéns pela iniciativa, sobretudo. Agora, a deputada falou dessa questão, né? A gente acha, às vezes, que a tal da chamada política pequena, né? Essa questão da oposição por oposição, acontece só nas nossas câmaras municipais ou administrações municipais. E aí a gente vê que é um pouco mais amplo do que isso. Eu achei, inicialmente, quando a deputada iniciou as atividades junto à Assembleia, que talvez por essa questão de ser deputada de primeiro mandato, né, de já ter tido uma gestão muito exitosa como prefeita e as conquistas que teve aqui em Bombinhas, que a gente acompanhou aqui de perto, talvez os maiores entraves fosse por isso, por causa do preconceito daqueles que estavam há mais tempo lá no parlamento. Mas coisas muito pequenas, até nas roupas implicaram, Paulinho. Pois é, começou o ano com isso. Mas assim, ó, eu vou te dizer que num primeiro momento, assim, a gente já falou sobre isso aqui na rádio, até foi uma situação de bastante sofrimento. Deixa eu te contar, então, que eu comecei a processar as pessoas, não as que divergiram da minha forma de vestir, certo, aquelas que não gostaram, mas aquelas que foram além, que me ofenderam moralmente, eticamente, eu decidi processar. Tá. E aí teve a primeira audiência de conciliação, lá em Joinville. Sento do lado do juiz, meu agressor, um senhor de idade, com idade para ser meu avô, um homem bonito, assim, sabe, de olho azul, alto, bem arrumado, bem apessoado, e, né, porque quando você lê a agressão com aquela verbosidade tão baixa, você pensa, é um mau elemento, é uma pessoa, e era um homem, um avô, sabe? E foi, eu vou te dizer, extrair porque aí o juiz antes conversou comigo, eu queria saber qual é o seu interesse, você quer? Cara, eu não quero ganhar dinheiro com isso, doutor, eu não quero, meu objetivo não é ter nenhuma indenização, eu só quero que ele me peça desculpas por mim e por todas as mulheres, mas eu me senti miúda, certo. Eu entrei naquele... Eu não contei isso até desse jeito para ninguém ainda, mas eu entrei naquela sala de audiência, parecia uma criança encolhida, assim, sabe? Porque você vai ter que olhar para a pessoa que te agrediu e como que vai ser isso? E aí você lembra aquilo que aconteceu de ruim com você e tal. E aí eu disse isso para o juiz, quando chegou ele, ele já estava visivelmente arrependido, e aí ele me pediu desculpas, e eu disse para ele, perguntei por que ele tinha feito isso, né, e queria falar um pouco, queria que ele soubesse quem eu sou, que eu sou uma mulher comum, eu sou mãe de 2 filhas, e, enfim, queria que ele soubesse, resumidamente contei para ele como foi o dia de escolher aquela roupa, por que eu escolhi aquela roupa, e nesse pequeno momento, assim, eu vou te dizer, não teve uma pessoa naquela sala que não chorou, todo mundo chorou, o escrivão, o juiz, o senhor, eu, o advogado, meu advogado, todo mundo se emocionou, porque, no fundo, esse senhor não queria me agredir. Não era da natureza dele agredir pessoas. E ele estava visivelmente arrependido. E aí, na transação, eu pedi como uma espécie de punição para fazer o acordo, né? Que ele doasse alguma coisa para a Delegacia da Mulher de Joinville, e ele prontamente... O juiz ligou na hora para a delegada, ela pediu um ar-condicionado e ele foi doar no dia seguinte, e encerramos, e ele fez um pedido de desculpas que eu escrevi do jeito, dizendo que me pedia desculpas e que jamais agrediria uma outra mulher pela forma de se vestir, e terminou ali. Por que eu estou contando essa história assim? Porque eu posso dizer a vocês, eu tive com esse senhor, a vontade dele não era ter me agredido. As pessoas têm agredido as outras porque elas não param para pensar no que escrevem no Facebook. Inconsequência. Daí vem a intolerância, daí vem... E por isso que a Frente Parlamentar do Não Preconceito, eu acho que vai vir ao encontro desse sentimento para a gente poder melhorar um pouco a forma de se relacionar, né, Sidney? Perfeito. Mas, enfim, assim, eu acho que foi uma coisa que aconteceu e me serviu para me pôr também na luta do feminismo, na luta dos direitos da mulher, que ainda se faz tão urgente e necessária, né? Porque, infelizmente, são muitas as mulheres ainda que são agredidas diariamente. Sem dúvida. E, lamentavelmente, né? Diariamente a gente
não só relata, mas ouve muita coisa em relação ainda a essa questão da violência contra a mulher. Tomara que essa consciência, né, seja gerada pouco a pouco. A gente não sabe que é um trabalho que não é da noite para o dia, mas que isso surta efeitos lá para frente. Paulinha, e a gente acompanhou o trabalho, divulgou algumas, né, grande parte das coisas aqui, e que foram focadas em muito daquilo que a nossa comunidade precisa. A saúde, a questão da pesca, né? O trabalho foi pautado em muito daqui da nossa região. Né? Ah, indubitavelmente, assim, a gente lutou muito no começo do ano, e aí eu vou te dizer a importância de a gente ter um relacionamento com quem executa. Assim, ó, ganhou o governador, ninguém conhecia o governador, a pessoa mais próxima que tinha lá era eu. E a gente tinha uma demanda aqui para resolver, que era a situação do presídio, da penitenciária. Sai ou não sai penitenciária? Aquela dúvida. A nossa aproximação com o governador garantiu, não é que ele fez por mim, eu pude levar para ele a visão com clareza daquilo que acontecia na nossa região, e ele me permitiu chegar no aniversário da cidade e dizer: Paulinha, pode dizer que não vai ter mais. Eu asseguro que não vai ter mais essa penitenciária, ponto, vamos botar um fim nisso. Certo. Depois, na hora da contrapartida dos 8 milhões aqui da nossa Beira-Rio, foi a nossa insistência, a nossa perseverança. E aí eu tenho que tirar o chapéu pro Eloy, pro Rosenildo, incansável Rosenildo, né? Esse menino, nossa, é toda semana. E aí a gente fez esse trabalho em parceria com a prefeitura e veio esse recurso para cá, né? Então, essa aproximação com o executivo, ela é fundamental. Agora, para Porto Belo e Bombinhas, o governador, quando visitou Bombinhas recentemente, nos prometeu. Reunimos, e isso tem que ser feito com delicadeza, não é com imposição, não é com troca, não é assim, é o governador vir, olhar o cenário, entender o que se passa, ouvir a voz dos prefeitos. O prefeito Paulinho teve um papel muito importante, assim como o prefeito Emerson, de falar a dificuldade da cidade deles e dizer: não, eu vou me convencer que de fato é importante, eu vou colocar essa obra aqui nas minhas prioridades. Essa ponte a gente tem feito com muita competência também, né? E com muita delicadeza, com muita sutileza, com muita paciência e, gente, mais que tudo que eu sempre falei aqui para vocês, perseverança. Verdade. A gente tem que perseverar, tem que insistir 1, 2, 5, 10 vezes, leva o projeto de um lado, leva de outro, leva numa porta, leva na outra, até que você consegue trazer aquele recurso, né? E te digo assim, claro que a gente pagou um preço, né? A gente tem aí um deputado que ficou o ano inteiro explorando negativamente a imagem da nossa cidade, falando mal da TPA, falando mentiras, falando absurdos. Nossa, eu escutei entrevistas de rádio que eu recebi em outras emissoras, que eu pensei assim: meu Deus, eu vou processar esse cara. Porque o que ele está falando? Os absurdos, assim, de provocar todos os meus sentidos. Chegou um ponto que eu vou dizer para ti que mais no começo, quando ele começou com essa briga, eu estava assim, encolerizada, porque a minha vontade era pegar e ir lá no plenário e torcer o pescoço dele. Não é que eu não sou uma pessoa, eu tenho muitos defeitos. E tenho também minha meia dúzia de virtudes, né? E dentre elas, o que para alguns pode ser um defeito, eu acho que é uma virtude. Eu não consigo ser falsa, eu fui obrigada a me sentar em outro lado eu quis mudar de lugar, porque eu não vou sentar do lado, ter que me obrigar a cumprimentar todo dia um cara que eu já sentei, já conversei, já expliquei: cara, tu tá fazendo errado, quer ser contra a TPA, é teu direito, mas pelo amor de Deus, não fala mentira, não constrói a imagem de uma cidade a ponto de tu querer crescer nos teus objetivos. E aí onde eu te digo, teve deputados que votaram na própria comissão, na CCJ, a favor ou contra a TPA, vamos dizer, porque eu ajudo o governo, porque me consideram: não, tu é muito puxa-saco do governo e não dá, não vou votar contigo. Olha isso. Mas a gente daqui imaginou que seria por isso. E aí isso eu fico pensando assim: poxa vida, meu Deus, como que as pessoas podem ser tão pequenas, como tu falaste? Política pequena. Né? Mas enfim, a gente teve, Deus, ele é tão generoso. Porque, olha, ele dá um jeito de te mostrar, porque aí isso acontece e tu fica muito mal, assim, tu fica triste e tal. Tu fica pensando: pô, o que eu tô fazendo? Tô dedicando toda a minha vida a isso, para passar por isso, e não é justo. E aí Deus, ele vem e ele consagra uma vitória para ti e te põe de um jeito que faz sarar aquela tua angústia e faz ter certeza que
o amanhã sempre será melhor que o ontem, né? E o tempo é o senhor da razão. Vai passar o tempo e as pessoas vão descobrir o quanto esse moço está sendo oportunista e irresponsável trazendo esse debate dessa forma. Lamentável. E a gente está vendo que os turistas, né, as pessoas que não abrem mão de, pelo menos por algum momento da oportunidade que tem do seu lazer, das suas férias, estarem em Bombinhas pelas suas belezas, pelo que a cidade é hoje. O governador Celso Ramos também está passando por isso agora, né? A gente está acompanhando aí também. Sabem a importância de estar se preservando isso. E a gente sabe que muita gente daqui do nosso entorno critica, porque tem o costume do livre acesso, do ir num dia, voltar no mesmo dia. Mas quem precisa da estrutura da cidade para passar os seus dias, sabe da importância que hoje a TPA tem, né? Ah, sim, assim, ó, eu não posso, gente, não pensem que eu sou contrária à TPA de governador Celso Ramos, não é isso. Eu só não tenho condições de avaliar a aplicabilidade lá, porque, assim, de fato, eu não conheço detalhes, né? Claro que eu conheço o prefeito Juliano, conheço o Fábio, que é um dos responsáveis, é um grande amigo, mas eu não vivi nada do modelo da implementação, eu não conheço esse processo, mas de Bombinhas, sim, eu posso falar tudo que vocês quiserem saber a respeito, e mais, posso inclusive dizer que a gente está vivendo a melhor de todas as temporadas da história da cidade. Eu nem sei como é que cabe tanta gente em Bombinhas nesse momento. E assim, ó, a gente tem um ou outro pontinho de falta de água, vou te explicar, Sidney, num outro extremo, numa outra rua, porque realmente, assim, o volume de pessoas é insuportável, é muito grande, muito, muito mesmo. Não por falta de água, porque a gente tem a captação que foi feita aqui em Tijucas, né, graças a Deus e graças ao povo de Tijucas, enfim, aos vereadores, ao prefeito e também à Prefeitura de Porto Belo, que nos ajudou nessa passagem de rede. Para te ter ideia, tá? No meu último ano com Casan, prefeita, nós tínhamos uma produção máxima da Casan, máxima, em dias extremos, de 90 litros por segundo. Certo. A ETA aqui está produzindo 190 litros por segundo, mais que o dobro. E a gente ainda tem num ou no outro ponto uma falta num dia ou no outro, é porque não chega. Uhum. É tanta gente consumindo água nos grandes bolsões de ocupação que às vezes tem uma dificuldade de chegar nas pontinhas mais longínquas, porque a rede também de distribuição é muito antiga, né? Sim, sim. Mas eu vou dizer para ti, a gente não dá para dizer que a gente tem problema de abastecimento. Mas a concessionária está atualizando as informações e a gente relata frequentemente aqui que está fazendo as devidas atualizações, né, para que isso seja sanado. Sim, sim, mas não dá para, se não fosse isso, a gente estava no caos. Sim, sim, com certeza. Muito bem. Além disso, Paulinha, ainda tem a conciliar o partido, né? O PDT também está aí na ativa, temos um pleito municipal pela frente. Como é que a deputada está conciliando isso também? Então, eu assumi a vice-presidência estadual do PDT, né, nesse ano, e agora há pouco tempo a presidência do PDT de Floripa, e o Maurício, eu era vice-presidente do PDT de Bombinhas, certo. O Maurício, em razão, ficou doentinho, teve um problema cardíaco grave, graças a Jesus, meu amigo se recuperou, e eu agora ainda acumulo a presença do PDT de Bombinhas, pensa. A presença do PDT de Bombinhas, agora em janeiro, a gente vai resolver, a gente vai recompor a direção, porque é humanamente impossível. Florianópolis, eu fico apenas mais 2, 3 meses, eu imagino, 6 meses no máximo, é o meu tempo que dou para organizar o partido na capital, que estava com uma falta de diálogo, assim, extrema, e eu acho que esse papel de conciliação eu cumpro bem, e natural que eu quero agora também tomar proveito de algum tempo para visitar os nossos candidatos no estado, não só aqueles que são do PDT. Uhum. Assim, prioritariamente os do PDT, não tenha dúvida, é o meu partido, mas eu quero deixar claro aqui para vocês uma coisa que eu estou mais que convencida. Ficha de filiação, gente, não é um atestado de caráter. Não é porque a pessoa é do partido da Paulinha que é a melhor pessoa, que é o melhor candidato, ou do partido do João, ou do governador. Não é assim que funciona a vida. E nas comunidades, a eleição municipal,
Nós não estamos falando de eleição de presidente da República, que a gente, na maioria das vezes, nunca nem viu o cara na frente. Um deputado federal que a gente não tem acesso, não conhece, um estadual que seja, né? Eu é porque sou daqui de uma região pequena, porque se fosse diferente, a maioria das pessoas não tem contato com deputados. Verdade. Nós estamos falando de eleição de vereador e de prefeito. Então a gente vota errado se quer, porque o vereador ele está aqui na esquina da nossa casa. A gente conhece a mãe, o pai, a família, o histórico, sabe se a pessoa é honesta, se a pessoa é mentirosa, se é enrolona, se é desonesta, se é boa, se é... Então não adianta votar, ninguém vota enganado para vereador. Verdade. A gente não pode votar com pena, a gente não pode votar porque a gente é amigo. Porque às vezes a pessoa pode ser uma ótima pessoa, mas não tem competência para aquilo ali. Sem dúvida. Né? Então, assim, o que é o bom agora? É que é uma eleição que o povo, eu acho, está mais empoderado da política. Eu sempre digo, se teve alguma coisa que nos serviu, essa chapuletada que a gente tomou aí com essa questão do afastamento dos presidentes, todo esse cenário de corrupção que foi exposto, é que todo mundo passou a ter que se importar um pouco mais com política. Todo mundo, gente que nunca falou de política na vida, que diz assim, eu odeio política. Para e pensa, mas eu também não posso jogar meu voto fora, eu também não vou votar no fulano para amanhã ou depois ficar me arrependendo, ou ficar com vergonha do meu próprio voto, então eu também tenho que assumir um pouco mais o compromisso de ser cidadão e pensar em quem que eu vou votar. Não acertamos sempre. Eu também já votei em gente que me decepcionei. Mas mais acertei do que errei, talvez, no meu ponto de vista, porque vivo política mais intensamente, naturalmente. Mas eu já me decepcionei, né? Até porque a pessoa não pode te dar uma garantia. A gente casa com a pessoa, daqui a pouco se decepciona. A gente se decepciona com um filho, com um amigo, não vai decepcionar com um político. Justamente. Mas tem aqueles que a gente tem que ver que tem muito mais qualidades, muito mais acertos, muito mais virtudes do que erros, né? E a boa-fé, a retidão de caráter, essas questões são inegociáveis. Então é importante, gente, que todo mundo esteja bem atento nesse ano para escolher bons representantes, para avaliar, para assim não ser duro demais também, porque nós temos vários colegas aqui, prefeitos que vão à reeleição. Vou dizer para vocês, governo perfeito não existe, nunca vai ter. Nós não somos perfeitos. Então a gente tem que botar na balança. Teve mais acerto ou mais erro? Teve mais acerto. Então vamos apoiar aquele prefeito, vamos apoiar aquele vereador, vamos seguir nesse caminho. E eu vou interferir sim, de todas as maneiras que eu puder. O que eu vou fazer, Sidney? Agora, janeiro, eu vou ter eu continuo trabalhando, né? Eu parei uns dias aí, gente, deixa eu contar isso para vocês, gente. Dia 20 começou, dia 18 foi o recesso da Assembleia. Trabalhei até o dia 20, até o sábado. 21, sei lá, não me lembro agora, que eu fui ainda para o Planalto Norte entregar umas emendas. No dia 22 eu resolvi fazer uma faxina, botei tudo abaixo. Sabe aquela faxina que a mulher precisa fazer em casa? Abrir armário, tirar roupa que tu não usa mais, coisa que já não te serve, doar para as pessoas que podiam ter uma utilidade, enfim, mas eu fiquei fazendo faxina. Moral da história, tive uma crise de rinite que durou até ontem. Hoje foi o primeiro dia que eu acordei feliz, assim, respirando normal. Eu disse, puxa, quando eu tenho uma folga ainda fico ruim. Mas enfim, né, eu quero dizer para ti que agora, janeiro, eu vou seguir também trabalhando. O que eu vou fazer? Eu vou me planejar, porque a gente teve uma eleição muito maravilhosa. Eu tenho amigos por esse estado inteiro, no Oeste, no Planalto Norte, no Sul, e eu quero me organizar, ter um calendário pronto que eu possa visitar o maior número de municípios possível, mas de forma muito especial aqui na região. Os prefeitos que merecerem o nosso apoio vão ter incondicionalmente, assim, vão me ter no palanque, porque eu acho que é fundamental que a gente se posicione. Não dá pra gente, eu não consigo, Sidney, eu não sou mulher de ficar em cima do muro. Eu prefiro apanhar, ser criticada por tomar uma posição, mas ficar em cima do muro não dá para mim. E a gente, se tem compromisso com as pessoas, se quer que a vida delas melhore, a gente precisa ter bons prefeitos. A minha maior angústia continua sendo a saúde. Certo. De todas. Porque ainda hoje eu tenho amigos que... Eu tenho a minha família, eu vou dizer para ti, eu talvez por eu ser deputada, tenho meia dúzia de amigos, né? A gente goza de privilégios que não deveria ter, essa que é a realidade, mas
qualquer pessoa da minha família. A minha filha, se tiver uma doença grave hoje, eu não tenho dinheiro guardado. A gente não tem um plano de saúde. O meu plano de saúde é o SUS, querido. E aí, o que eu vou fazer? Aí aparece um tratamento que ela precisa de urgência, uma cirurgia que precisa para amanhã, consegue como? Né? Difícil. Por isso que a maior angústia da gente continua sendo saúde. A gente tem uma pauta aí que eu acho que é extraordinária, que é essa luta pela redistribuição dos recursos públicos do SUS, né, a nossa PEC da saúde, que discute a imunidade fiscal tributária para também a rede pública. E isso muda tudo, gente, muda tudo, vai mudar tudo se isso for aprovado. A gente vai falar muito sobre esse assunto ano que vem, a gente começa o ano 20 de março com um seminário preparado já para deputados estaduais de todo o Brasil, porque a gente precisa de mais 13 aprovações dessa lei para ela chegar em Brasília, né? Mas se der certo, a gente vai ter em Bombinhas, eu fiz as contas lá, 1,5 milhão a mais por ano para a saúde. O que já ajuda muito. Isso resolveria todas as nossas filas de espera para todos os tipos de exames e consulta de alta complexidade, amigo. Perfeito. E para Tijucas não seria diferente. Com certeza. Viabilizaria a saúde aqui, né? Então, a gente vai tentar fazer esse esforço aí para seguir nessa luta de coisas que realmente são importantes para a vida das pessoas. Perfeito. Eu perguntaria quais serão os focos para o ano que vem, mas vamos então atualizando eles à medida que forem acontecendo através da prática. A gente deseja todo sucesso. Muito obrigado pela atenção dispensada aqui aos nossos microfones para informar a comunidade do trabalho em 2019. Sabe que aqui você tem cadeira cativa, né, Paulinho? Então, obrigado, querido. Um feliz 2020 e um excelente trabalho aí, viu? Eu quero também dizer para vocês que até quando estava vindo para cá, fiz um vídeo para desejar feliz ano novo, dizendo isso, assim, eu não sei o que acontece comigo e com muita gente, eu acho também, né, eu acho que eu não sou exceção. Deus parece que aperta um botãozinho no coração dos seus e ele faz a gente ter esperança de novo no 31 para o 1º, né, eu acordei diferente hoje, acordei emocionada, assim, feliz, ansiosa, como se algo de muito bom fosse acontecer apenas pela virada do ano. E eu acho que tem que ser assim, a gente tem que se dar essa chance de renovar as nossas esperanças, de pegar nosso caderninho, puxa, o que eu queria ter feito? Eu queria ter economizado dinheiro, não economizei, eu queria ter emagrecido, não emagreci, eu no meu caso, também não emagreci. Queria ter feito coisas que eu não fiz, então vamos pôr a esperança à prova mesmo de fazer 2020 ser o nosso ano, né? O que eu aprendi de onde eu vim, assim, eu venho de uma família tão maravilhosa, tão amorosa, mas tão simples. Eu aprendi que não existe, gente. A palavra impossível não existe para nós. Nós somos donos do nosso destino. E as pessoas que têm fé, amor no coração, elas são capazes de absolutamente tudo. Basta elas quererem. E Deus nos dá essa chance de renovar a cada ano, de zerar os pontos e começar novamente. Então, eu quero deixar meu abraço, meu carinho, quero agradecer primeiro a Deus, né, que tem nos concedido discernimento, sabedoria, encorajamento, força para seguir lutando por Santa Catarina. Vocês sabem que eu continuo assim, incansável, esse é o jeito Paulinha de fazer política, né? Mas eu quero também agradecer a todos vocês, né? Tem muita gente que ficou sem contato comigo um tempo, angustiado, mas não deixou de acreditar em mim. E agradeço as pessoas que me acompanham nas redes sociais. Cada palavra que está ali, Sidney, eu leio. Quando a pessoa... Eu não consigo responder tudo, mas eu leio. Quando as pessoas escrevem assim, poxa, Paulo, olha, conto com você, vai com Deus, acredito em ti. Cada palavra, cada frase, ela tem uma importância única e especial, né? E principalmente quando vem de alguém que a gente já conhece, é muito legal a gente ter esse contato. Então, muito obrigada a vocês por tudo mesmo. Que Deus abençoe a todas as famílias e não tenham dúvida alguma que eu continuo lutando com todas as forças e com todas as energias por vocês, né? Meu beijo, meu abraço mais carinhoso para todos, e de forma especial também para o Paulinho, nosso prefeito de Bombinhas. Vai passar o Réveillon lá? Vou passar lá. Vou passar na beira da praia, vamos abrir os shows, né? A gente vai ter shows na praia
e vou passar o Réveillon lá. Muito bacana, sucesso sempre, sempre às ordens estamos aqui. Obrigado, viu? Que Deus te abençoe, Sidney. Beijão.